nesses minutos finais de aula, então, eu preparei para você aqui, ó, uma cartela de elementos essenciais que você precisa para qualquer prova. Então, é um momento de muita decoreba e como eu não gosto que você fique só memorizando as coisas, no entanto, essa memorização é importante, eu elenquei aqui alguns elementos que são cruciais para qualquer prova. Porque às vezes caem questões que trazem algumas perguntas específicas demais para o aluno. E as pessoas perguntam, ô professor, como é que eu vou saber disso? Ah, querido, tinha que ter decorado. Então, para que você coloque isso na sua frente e resolva algumas questões que são muito pontuais, eu organizei alguns elementos que você tem que conhecer e tem que saber para que serve, entende? Bem importante isso. Eu vou narrando e mostrando para você, para a gente fechar aí a nossa aulinha de hoje, nesses 10 minutinhos que faltam. Ok? Bom, o primeiro elemento que você tem que é importante é a prata. Evidente. A prata ela é usada para que você faça ornamentos de prata, tipo talheres, joias, enfim, refratários, utensílios em geral. E também, pouca gente sabe disso, espelhos. Os espelhos são feitos de prata. Espelhos. E uma coisa que o professor que faz a questão na prova, que nasceu no século XIX, né, ainda usa, que é o filme ou papel fotográfico, que são aqueles filmes de revelação que seguidamente caem em prova, não faz sentido nenhum porque ninguém mais revela a foto, né, convenhamos, mas aquele filme fotográfico pretinho que marca com luz e tal, é feito com prata, nitrato de prata. Filmes fotográficos, as provas adoram chamar atenção para isso. Fotográficos. Qualquer coisa que tenha fotografia nem continua, é só marcar a prata. Né? Porque aquele material sensível, fotossensível, é feito de prata. Esse que você tem embaixo também, super importante, um dos primeiros elementos descobertos pela humanidade, o cobre. O cobre é usado, pessoal, em ano de Olimpíada, pelo amor de Deus, não esquece, para fazer o bronze. Bronze é uma liga de cobre mais estanho. Latão, que eram as medalhas das Olimpíadas do Rio, né? De latão, é verdade. Tinha uma taxa muito grande de zinco. Latão é cobre mais zinco. É uma liga metálica bem popular, muito usada. E também para fiação elétrica, né? Fiação elétrica. Você usa cobre demais para isso. Aqui embaixo você tem um elemento também bem importante porque ele é o metal mais produzido no mundo. Alumínio. Uma informação, o alumínio foi descoberto em meados do século XIX. Quando Napoleão viu, ele ficou tão fascinado que ele trocou todos os talheres, né? Silverware, né? Toda a prataria, as coisas de ouro que ele tinha nos castelos em que residia, por talheres e pratos e coisas feitas de alumínio. Então ele achava o metal mais incrível e fascinante do mundo. Então imagina você teletransportado para o século XIX, no período napoleônico, chegando com a sua marmitinha enrolada em papel alumínio. Teria um AVC o Napoleão se visse. E te, obviamente, decapitaria, né? E daria, enfim, ou puxaria você com o seu cavalo bucéfalo, né? Ou bucéfalo do Alexandre o Grande. Ah, não faço a mínima ideia, mas era de alguém. Certo? Então tá aí. Alumínio, para que ele serve? Aberturas. Aberturas são portas, janelas e assim por diante. E latinhas, as latinhas de alumínio. Vale a pena ressaltar, pessoal, qual é o minério de origem do alumínio, tá? Porque o Brasil produz muito. Ele é obtido a partir da bauxita. Bauxita é um minério do qual você extrai a alumina, que é essa coisinha aqui maravilhosa. Então, a URGS adora, o Enem nem se fala, o Enem já cobrou, às vezes, na mesma prova, 2 questões sobre bauxita e a eletrólise para obtenção do alumínio. Então, vale a pena você lembrar desse minério do alumínio, a bauxita.
Professor, e o cromo? Cromo serve para fazer cromagens. Eu não acredito nisso, mas é verdade. O cromo, ele serve para cromar. Ele faz o quê? Ele embeleza as peças e as protege. Ele também pode ser usado para a fabricação do aço inox. O aço inox é uma liga com muitos componentes. Tem ferro, carbono, níquel e cromo. Cromo é um metal super importante. Carrinhos de supermercado são cromados para que evite corrosão. Então eles são muito empregados desde embelezamento de peças até, enfim, proteção das peças, né? Estanho. Esse aqui é sacana. Bah, o Enem fez uma questão com estanho que é impressionante. Para quê? Para quê? Ele é usado para que você faça solda, a soldinha eletrônica, que é a solda de chumbo e estanho, mas também para uma coisa chamada de folha de Flanders. Dos Simpsons, professor? Quase. Flanders, assim. Que você encontra naquelas latas de conserva, sabe? Não, professor. Tá. Sabe milho e ervilha em lata? Aquela lata, ela é feita de ferro, só que por fora ela é coberta de estanho. Para quê? Porque o estanho evita que o ferro fique exposto e seja enferrujado ou oxidado. Tá, isso é importante? Bah, o Enem perguntou por que não pode comprar uma latinha amassada ou riscada. Sabe que eu já sempre falo isso, a química existe para literalmente comprovar cientificamente tudo que as avós sempre falaram. Elas, não compra latinha amassada, não pega arriscada porque pode estar estragado. E é verdade, porque quando a latinha é arriscada, o ferro ele fica exposto ao oxigênio e pode proliferar uma bactéria cujo nome é Clostridium botulinum. E essa bactéria libera uma toxina chamada o quê? Botulismo, que é a mesma toxina do Botox, que paralisa os seus tecidos musculares e você fica com aquela belíssimo semblante, né? Onde você ri e levanta uma perna às vezes, exatamente, esse é o Botox, muito bem. Então, o que acontece? Essa toxina liberada pode ser, obviamente, fruto da proliferação dessas bactérias. Então fica atenção justamente nessa observação. O Enem perguntou por que você não pode comprar latinhas riscadas ou amassadas. Porque você quebra a camada de estanho, chamada de folha de Flanders, e expõe o ferro à oxidação. Tá? Cuidem isso, é importante. Ouro. O ouro é bem simples, dispensa comentários. O ouro para ornamentos. Joias, até conectores eletrônicos, né? Ornamentos. Deixa eu escrever direito ali, que escrevi tudo errado. Foi. Ok? Biju, banhada a ouro e assim por diante. Esse que é famosérrimo hoje em dia, o nióbio. Nióbio ele não tem uma função específica, ele é usado para várias coisas. Mas, em suma, para fazer ligas metálicas. Ele é usado para enrijecer ligas metálicas, as pontas dos jatos, foguetes, cascos de navios e coisas do tipo, todas podem ser enrijecidas com nióbio, então ele é um metal bem flexível. Mas ele não, até joias você consegue fazer com nióbio. No entanto, ele não é assim uma joia rara, né, pensemos, ele pode ser empregado para enrijecer e potencializar outras coisas já existentes. Silício. O silício você usa para fazer uma coisa chamada de sílica. Na verdade, você não precisa fazer porque Deus já fez. É a areia. Tá? A areia é sílica, obviamente, dentre outras coisas, mas uma porcentagem absurda de sílica. E é, sem dúvida, a substância mais rica na crosta terrestre. A crosta onde a gente está boiando no magma da Terra, de fato, é literalmente sílica. Silício e 2 oxigênios. Enxofre, função feder.
Cheirar mal pra caramba. Aquele cheiro do ranço é o cheirinho da enxofre. Ele pode ser queimado no petróleo, produzindo trióxido de enxofre e formando assim a chuva ácida. Mas, de fato, você pode encontrar ele na prática como vulcanizador. Vulcanização da borracha. Ele transforma o seu chiclete em borracha, em pneu. Literalmente isso. Ele enrijece o polímero e transforma um chiclete em pneu. A gente chama esse processo de vulcanização. Deve ser muito cheiroso, né? Exatamente. O cheiro do ovo podre, pessoal, é praticamente enxofre. Tanto que você deve ter ouvido falar alguma vez alguma associação do cheiro do inferno com o cheiro do enxofre. Porque, de fato, tem um cheiro horrendo. O chumbo, esse aqui é bem importante porque pouca gente sabe para que serve mesmo. O chumbo, ele é muito empregado ainda hoje em dia nas baterias automotivas. Bateria de carro. Essas baterias automotivas, vou colocar assim, né, de carro, não só carro, mas pode ser caminhão e assim por diante, elas são feitas de chumbo, são perigosíssimas, né? Mas elas foram inventadas na França no século XIX, no final, e até hoje é a mesma bateria, impressionante. E, só para fechar aqui então, também você usa ele como anteparo para radiação. Proteção, né? Anteparo para a radiação. Proteção, né? Então, se você quiser se proteger da radiação, o chumbo é perfeito. Ele é um material que se usa para isso. Bom, aqui você tem alguns resquícios de elementos que são ainda importantes. Tungstênio, nome é muito estranho, mas ele é usado né? Ele era o filamento das lâmpadas. Filamento de lâmpadas, aquelas incandescentes. Sabe a lâmpada de Edison, que agora virou modinha? Tipo, se você olha Irmãos à Obra, né, o Ame ou Deixa, você sabe muito bem do que eu estou falando. Exato. Carbono também dispensa comentários. Grafeno, grafite e diamante. Saúde. Zinco. O zinco você usa para fazer chapas metálicas, né? Os telhados de zinco, essas coisas. Mais usado para fazer o latão, que já foi mencionado ali no cobre. Sódio. O sódio, a URGS sacaneou o aluno. Lâmpadas de túneis. Caiu isso mesmo. Eu sei. Como é que tu vai saber disso? Sabe aquelas lâmpadas amarelas de túneis que elas não podem ser claras para não ofuscar a visão dos motoristas? Todas são feitas de sódio. E para finalizar, deixa eu colocar aqui embaixo mercúrio. Mercúrio. Ele é usado para quê? Termômetros. Mas agora foi proibido. Não pode mais ser usado para termômetro. Então, a função dele é só ter uma atuação ilegal nos garimpos. É verdade. E até os dentistas usavam nas amálgamas, né, antigamente. Exatamente. Pois é. Então tá aí.